Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui neste vídeo para tratar do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal. Sempre lembrando a todos, que junto com o vídeo são postadas as sinopses, que podem ser acessadas pelo link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo. O crime de ameaça, então, do artigo 147 do Código Penal, ele terá como objeto da sua proteção jurídica a liberdade pessoal, a liberdade da pessoa humana, e também a sua tranquilidade. O objetivo é fazer com que a pessoa possa exercer plenamente a sua liberdade e, ao mesmo tempo, ter aquela tranquilidade de espírito que, às vezes, quem é ameaçado acaba perdendo justamente por conta da ameaça que recebe. Então, se visa proteger juridicamente, através do crime do 147, tanto a liberdade da pessoa quanto a sua tranquilidade. A tipicidade objetiva, que está no caput do artigo, vai informar o núcleo ameaçar. Ameaçar quer dizer intimidar, provocar um sentimento de insegurança em alguém. Então, uma pessoa ameaçada é uma pessoa contra a qual nós dirigimos uma intimidação, queremos provocar nela um sentimento de insegurança. E a vítima pode ser qualquer pessoa, O alguém, que está no tipo penal, significa qualquer pessoa. Quais as formas de ameaça, então, que são mencionadas no artigo 147? Ameaçar alguém por palavra, quer dizer verbalmente, oralmente, por palavra quer dizer isso, de forma verbal, de forma oral. Por escrito, pode ser através de uma carta, de um bilhete, através de um escrito no meio eletrônico, nos quais se utiliza palavras ameaçadoras, expressões ameaçadoras contra a vítima. Pode ser também por gesto, Gesto é um movimento corpóreo que vai dar a entender uma intenção, como, por exemplo, simulando uma arma em relação à pessoa ou fazendo um gesto de decapitação. Significa, em linhas gerais, que você estaria com esse gesto de arma ou de decapitação ameaçando a pessoa de morte. Ou por qualquer meio simbólico, também é mencionado aqui no artigo 147, qualquer meio simbólico. Pode ser, por exemplo, um desenho lá em que tem a figura de uma pessoa morta, de uma pessoa sendo alvejada de alguma maneira, que torne clara a ideia de que que o autor está querendo intimidar a vítima. Então, os meios são palavra, escrito, gesto ou qualquer meio simbólico que possa gerar a intimidação. E ameaça-se do quê? Segundo o artigo 147, de causar na vítima mal injusto e grave. O que vem a ser um mal injusto? Mal injusto é aquele mal ao qual a vítima não deu causa, não provocou. Foi um mal injustamente, a promessa de um mal injustamente dirigido a ela. E grave também, um mal injusto e grave. Grave quer dizer um mal importante, um mal significativo, um mal de grande relevância. E apenas para ilustrar, a ameaça mais comum que nós temos é a ameaça de morte. Se não fizer tal coisa, eu te mato. Ou vou te matar por isso, ou vou te matar por aquilo. Pode ser também uma ameaça de lesão, enfim. Mas a ameaça de morte, normalmente, num percentual altíssimo dos casos, é a que realmente acontece. Esse é o tipo penal, então, do artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, por escrito, por gesto ou por qualquer meio simbólico, de causar na vítima mal injusto e grave. A pena é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Então, a multa, neste caso, ela é uma multa alternativa. O juiz terá que optar entre aplicar a pena de detenção, de 1 a 6 meses, ou a pena de multa, que estão previstas as duas no preceito penal secundário do artigo 147. A multa
é alternativa à pena privativa de liberdade nesse caso, portanto, o juiz terá que aplicar ou uma ou outra ao seu critério. A tipicidade subjetiva do crime de ameaça prevê a necessidade de dolo específico, caracterizado pelo propósito específico de incutir medo na vítima. Tá? Nós só vamos ter realmente o crime de ameaça, quando pensamos em tipicidade subjetiva, quando o agente, quando profere as palavras ameaçadoras, ele de fato, de forma séria realmente, tem interesse em incutir medo na vítima. E por isso, então, que muitas vezes a gente acompanhando doutrina, especialmente jurisprudência, nós vamos notar a existência de uma diferença da ameaça que é feita em um momento de explosão, né, de irritação, ou numa circunstância de embriaguez, por exemplo, ou por qualquer outra forma que seja ela relegada ao descrédito. Né? Como eu disse, para a doutrina e para a jurisprudência, essas formas de ameaça assim, que não têm de fato a intenção de incutir medo, que revelam mais uma explosão de ânimo num determinado momento, parte muito grande da doutrina e da jurisprudência entende que não se trata de fato de um crime de ameaça por conta exatamente de faltar tipicidade objetiva, que é aquele propósito real de fato, intimidar, de causar medo na pessoa da vítima. Né? Quanto aos sujeitos do crime, nós temos o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo também, a rigor, é qualquer pessoa, mas aqui um detalhezinho importante, né? Qualquer pessoa que seja capaz de sentir medo em face da ameaça que sofre. Pessoa que tem a capacidade de avaliar, de perceber que está sendo ameaçada. Eu cito um exemplo meio tosco, mas enfim. Se você ameaçar um bebê, longe dos pais, só o bebezinho ali no canto, ameaçar um bebê muito pequeno, uma criancinha de colo, que não entende nada, não vai configurar o crime. Por quê? Porque aquela pessoa não tem capacidade de sentir medo. Né? Então, o que nós temos que ter em mente é exatamente isso, é que a vítima, né, o sujeito passivo, precisa ser, segundo doutrina e jurisprudência, uma pessoa que tenha a capacidade de sentir medo. O momento consumativo do crime se dá quando a ameaça chega ao conhecimento da vítima, né? Então pode ser verbalmente, de frente a frente, vai ser na hora. Mas às vezes, se for por uma carta, se for por escrito, se for por um meio eletrônico, enfim, pode demorar um pouquinho até que chegue ao conhecimento da vítima aquela atitude, aquele elemento ameaçador. Então, a consumação se dá quando a ameaça ela chega ao conhecimento da vítima. É possível falarmos em tentativa do crime de ameaça? Entende-se que sim, desde que a ameaça se dê na forma plurissubsistente, ou seja, por exemplo, uma forma escrita. Sempre lembrando, né, meus amigos, que a forma plurissubsistente do delito é aquela em que a execução ela é fracionada em etapas sequenciais, uma depois da outra. Então, o escrita, por exemplo, o sujeito tem que mandar o bilhete, alguém tem que levar esse bilhete, a vítima tem que receber esse bilhete, tem que abrir lá o envelope, ler o bilhete, para daí tomar o conhecimento. Então, entre o início da execução, que é o remeter esse bilhete, essa carta, e a vítima fazer a leitura e daí se sentir ameaçada, existe uma série de etapas nesse entremeio. Então, nesta hipótese que a gente chama de plurissubsistente, essa sequencial de etapa, com etapas sequenciadas, nesta é possível falarmos em tentativa. Por quê? Porque pode, por exemplo, que o sujeito mande a carta, mas a carta se extravie e não chegue ao conhecimento da vítima. Então, houve o início da execução, mas o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Quando se trata de forma plurissubsistente, uma forma oral, por exemplo, na hora, de frente a frente, ou um gesto feito de frente a frente, aí não cabe tentativa. Ou a pessoa fala, expressa as palavras ameaçadoras ou o gesto ameaçador, ou então
não há nada, não há conduta, e não havendo conduta, não há que se falar em tipicidade, né? Então, nós temos a possibilidade de tentativa de ameaça, mas desde que o comportamento, desde que a forma da prática do ato seja plurissubsistente. Em forma unissubsistente, que é aquela de momento único, de ação única, de bate-pronto, nessa não cabe tentativa. Ou a ação existe e produz o resultado, ou a ação não existe e não haverá sequer tentativa. E, por fim, falo agora da ação penal do crime de ameaça. O parágrafo único do artigo 147 prevê que somente se procede mediante representação, o que significa, então, dizer que a ação ela é penal pública condicionada à representação da vítima, né, ou de seu representante legal, conforme o caso. E aí uma observação importante que algumas pessoas às vezes confundem, pessoal. Mesmo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que são aqueles casos lá abrangidos pelas descrições contidas na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, a ameaça, que é uma forma de violência psicológica, ela continua sendo de ação penal pública condicionada. A vítima precisa representar. Por que disso? Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele afasta somente a incidência dos dispositivos da Lei 9.099. Então, afasta a incidência da necessidade de representação para a lesão corporal leve, que está prevista lá no 88 da Lei 9.099. Mas como a representação para o crime de ameaça está não na Lei 9.099, mas sim dentro do Código Penal, no parágrafo único do 147, então esse dispositivo do 41 da Lei Maria da Penha não se aplica. Então continua, mesmo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, continua sendo o crime de ameaça de ação penal pública condicionada, persistindo a incidência da regra do parágrafo único do artigo 147. Ok, meus caros? Estes são os principais aspectos, as principais considerações relativas ao crime de ameaça. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.